Olá, meus irmãos. Estava aqui meditando em Números, capítulo de número 11. E como diz aqui, eu não sei aí onde você mora, mas por aqui a gente costuma dizer que tem umas palavras, uns textos que eles nos batem com mais força. E realmente o livro de Números eu tenho apanhado bastante. Números, capítulo de número 11, eu iria elaborar um esboço mais detalhado para transmitir essa mensagem, mas eu quero transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração nesse vídeo e gostaria que você acompanhasse essa leitura e que o Senhor fale também ao seu coração, porque nós estamos aqui com esse povo no deserto e o povo começa a murmurar. E essa caminhada começa a revelar o coração do povo. Depois de mais de um ano, vendo milagres, sendo guiados pela nuvem, sendo sustentados diariamente, carregados pela fidelidade de Deus, nós chegamos no capítulo 11, que expõe uma verdade muito dura. Não basta estar perto da presença de Deus se o nosso coração continua longe da gratidão. Aqui no capítulo 11, o problema não é falta de Deus, o problema é a insatisfação. As reclamações, elas sobem aos ouvidos de Deus. O texto diz isso logo no primeiro versículo. O texto diz que o povo começou a se queixar e isso foi mal aos ouvidos do Senhor. Isso é muito forte, porque mostra que existem sons que os homens toleram, mas Deus discerne, e discerne com profundidade. O povo talvez chamasse aquilo de desabafo, conversa, cansaço, opinião, mas Deus ouviu como murmuração, porque nem toda fala ela é inocente e nem toda reclamação é apenas algo emocional. Tem palavras que revelam uma rebelião disfarçada de cansaço. Com Deus não tem esse negócio de, mas eu só estava brincando. Com Deus não. Ele discerne profundamente o nosso coração porque a nossa boca fala do que ele está cheio. O povo não estava reclamando da jornada, eles estavam questionando o cuidado de Deus. E nós também precisamos vigiar com o que sai da nossa boca quando nós estamos cansados, porque em momentos de desgaste emocional nós podemos chamar de sinceridade aquilo que na verdade é pura incredulidade. Quando a nossa alma está desalinhada, a nossa língua denuncia. Devemos tomar muito cuidado com isso. O texto diz que o fogo começou a consumir as extremidades do acampamento. Deus se irou e derramou fogo sobre eles, sobre as extremidades. Então Deus envia esse fogo e o fogo não começa no centro, ele vai para as bordas. Isso carrega também um simbolismo muito profundo, porque as extremidades representam as margens, aquilo que aparentemente é menos importante, mas Deus mostra que aquilo que nós toleramos nas bordas pode se tornar a destruição de um todo. Pequenas brechas que nós damos, emocionais, conversas tóxicas, focos pequenos de insatisfação, se não forem tratados, podem queimar todo o ambiente, pode corromper toda a nossa vida. A Bíblia diz também que o fogo só apaga quando Moisés ora, versículo de número 2. Isso nos traz duas verdades. A primeira é que a oração ainda tem o poder de sustentar ambientes que mereciam o juízo de Deus. Mas também nos diz que Deus usa pessoas maduras para apagar incêndios que não foram eles que começaram. Quantas vezes o que nos cerca está pegando fogo por causa de murmuração e a única saída é a oração verdadeira. Nem todo problema se resolve com argumento. Alguns só cessam quando alguém entra na brecha. A Bíblia diz também que Deus chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Taberá ou Itaberá, dependendo da tradução bíblica, significa incêndio ou queima. O lugar ele fica eternizado
pelo nome daquela experiência. Isso também é marcante porque eles poderiam ter transformado aquele lugar em uma memória de arrependimento, mas o texto eterniza como memória de juízo. Porque ambientes marcam o que escolhemos alimentar neles. Existem lugares da nossa história que recebem nome pelo que aconteceu ali. Lugares da restauração, da resposta, da cura, da oração, do clamor. Mas outros recebem o nome pelo fogo que nossa própria murmuração acendeu. E o Senhor nos pergunta nessa manhã que nome os nossos ambientes têm recebido. E também nos confronta que tipo de pessoa nós somos. A que ora para apagar o incêndio ou a que causa? O texto continua dizendo no verso 4 que os estrangeiros desejaram comida. E aqui nós temos o poder, esse texto nos revela o poder da influência negativa. O texto diz que eles eram estrangeiros, uma mistura de gente que estava no meio do povo de Israel, e eles começam a sentir um forte desejo de comer carne. Depois disso, os israelitas começam a chorar. O desejo começou em um grupo e contaminou o povo inteiro. A crise não nasceu dentro do coração do povo de Israel, mas contaminou. Às vezes, essa crise ou crises na nossa vida, elas entram em nós devido à convivência com pessoas erradas. Gente sem aliança pode influenciar a gente com promessa. Vozes que não têm discernimento podem contaminar ambientes que já têm histórias com Deus. E nós precisamos vigiar. Vigiar quem está ditando o tom emocional ao nosso redor. Porque tem pessoas que sempre encontram motivos para desejar o Egito, mesmo estando a caminho de uma promessa. A Bíblia aqui nos ensina que uma influência negativa pode despertar carências, muitas vezes que já estavam adormecidas. Vigia. Quem você tem dado ouvido? O povo também diz algo que eu achei, meu Deus. O povo diz: nós comíamos de graça no Egito. Eles dizem que no Egito comiam peixe, pepino, melão, óleo poró, cebola, alho, tudo de graça. Mas isso não é verdade. Nós sabemos que não é. Eles não pagavam com moedas, eles pagavam com a escravidão. Pagavam com o suor forçado do rosto, com chicotes, com opressão, com os filhos sendo ameaçados. Pagavam com a sua dignidade que estava sendo roubada. Era comida que não tinha um preço financeiro, mas era muito cara no custo humano. Isso mostra como a memória carnal funciona. Ela romantiza o passado e tem o poder de apagar a dor. Quantas vezes nós também sentimos saudades de fases que nos destruíram, só porque nós esquecemos o preço que elas cobravam. Um coração mal curado idealiza prisões antigas que o Senhor já nos libertou. O maná, ele não era pior que a comida do Egito, de forma alguma. O maná ele era superior em origem, em propósito e em significado. A comida do Egito, ela vinha de uma terra escravizadora, mas o maná vinha do céu. A comida do Egito sustentava o corpo do escravo. O maná sustentava o povo que estava em libertação. Era natural no Egito e no deserto era milagre. O problema não era a qualidade do maná, era a condição do coração de quem estava recebendo. Quando o extraordinário ele vira rotina, nós perdemos o senso de gratidão e começamos a chamar de milagre. Nós começamos, na verdade, a chamar o milagre de pouco. Nós só temos esse maná, era o que o povo estava dizendo. Essa frase é uma frase triste, é uma das mais tristes aqui desse capítulo. Nós só temos esse maná, só esse maná, como se fosse pouco acordar todo dia, encontrar provisão, encontrar orvalho ou encontrar alimento no chão, como se a fidelidade de Deus fosse algo insignificante. O povo reduziu o sobrenatural a algo banal.
E quando nós dizemos só, nós revelamos o quanto nós já normalizamos bênçãos que um dia nós imploramos para receber. Só esse emprego, só essa casa, só essa oportunidade, só essa família, só esse lugar, só esse carro, só esse casamento. Nós devemos tomar muito cuidado. O que hoje nós chamamos de pouco, talvez seja a resposta antiga de oração. Que o Senhor, Ele nos faça relembrar, trazer à nossa memória e nos dar um coração grato daquilo que um dia nós pedimos para Ele. Moisés, ele fica quebrado por dentro e no meio dessa pressão ele desaba. O peso de liderar aquelas pessoas leva Moisés ao limite. Isso também nos mostra que liderança também sente, também cansa e também precisa de socorro. Deus responde, não com condenação, mas com estrutura. Os 70 anciãos é um socorro de Deus enviado para ajudar Moisés a carregar aquele peso. Deus manda Moisés separar 70 homens maduros, reconhecidos, capazes de suportar aquele peso. E então o Senhor reparte do Espírito que estava sobre Moisés e coloca sobre eles. Isso não diminui Moisés, pelo contrário, multiplica a sustentação do propósito. Deus mostra aqui nesses versículos que ninguém foi chamado para carregar sozinho o que pode ser compartilhado em aliança. Tem pessoas que são enviadas por Deus justamente com esse propósito. Tem pesos na nossa vida que são vencidos com força. E força da ajuda certa. Pedir apoio não é fracasso. Delegar não é fraqueza. Compartilhar a carga é sabedoria. E Números 11 nos ensina, começa nos ensinando e nos falando do fogo nas extremidades e termina com o fogo do Espírito sobre aqueles anciãos. Começa com murmuração e termina com capacitação. O capítulo começa com o povo reclamando do que tinha e termina com Deus organizando o que faltava. Isso revela algo lindo também, porque mesmo quando nós falhamos, Deus ainda sabe transformar crises em ajustes. Mas também a lição permanece aqui. O deserto nunca foi o problema, e eu repito isso novamente. O maior problema era o coração de quem caminhava nele. Porque quem despreza o maná não está com fome de comida, está doente, com ingratidão. E quem insiste em carregar tudo sozinho, quando Deus oferece ajuda, transforma chamado em peso desnecessário. Se nós não tratarmos a nossa murmuração, o fogo ele começa pelas bordas. E se não tratarmos o nosso orgulho, o peso ele pode nos quebrar por dentro. Mas se nós buscarmos a Deus no dia da crise, Ele ainda transforma a reclamação em reorganização. E hoje a palavra do Senhor nos pergunta: nós estamos de fato cansados da caminhada ou apenas ingratos com a provisão que Ele manda diariamente? Que Deus tenha misericórdia de nós e te abençoe através dessa palavra em nome de Jesus.